E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo numa questão: o que de fato faz a gente ser humano? A gente vai além da biologia para mergulhar nesse universo que nós mesmos criamos, que é a cultura. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta. Se a gente parar para pensar, o que realmente nos diferencia de todos os outros animais? Sério, a gente tem uma linguagem super complexa, a gente constrói cidades, faz arte, mas de onde vem tudo isso? Então, a resposta talvez não seja a que todo mundo espera. Não é só sobre ter um cérebro maior ou alguma biologia superior, sabe? O grande segredo está na nossa capacidade de construir todo um mundo de significados, de valores, de comportamentos. E o ponto principal é que a gente faz isso junto. Para a gente entender isso melhor, bora fazer uma pequena viagem no tempo e ver como as ideias sobre a natureza humana foram mudando. Olha só, lá no século XIX, surgiram umas ideias que mudaram tudo. Primeiro Lamarck, depois, claro, o grande Charles Darwin, que chegou com a seleção natural. Só que aí veio o problema. Outras pessoas, tipo Herbert Spencer, pegaram essa ideia e, vamos dizer, deram uma bela distorcida nela, aplicando para os seres humanos. Foi aí que nasceu o tal do darwinismo social. A ideia, super perigosa, era de que existiam sociedades mais aptas que outras. E, bom, isso foi usado como desculpa para justificar um monte de coisa errada, como o domínio da Europa sobre a África e a Ásia. E isso leva a gente para duas visões que batem de frente, como está aqui no slide. De um lado, você tem o determinismo. É a ideia de que a nossa biologia, ou até o lugar onde a gente nasce, define quem a gente é. Tipo, aquela ideia absurda de que certos povos são naturalmente preguiçosos. Do outro lado, vem a sociologia, para mostrar que não é bem assim. Nosso comportamento é, na verdade, uma construção social. A gente aprende a ser quem a gente é. Pensa aí, no seu dia a dia mesmo. O jeito que a sua família cuida das crianças, a comida que todo mundo aí em casa acha uma delícia, o tipo de música que te arrepia, ou, sei lá, o jeito que a gente comemora o carnaval aqui no Brasil. Nada disso, absolutamente nada, está escrito no nosso DNA. São coisas que a gente aprende e compartilha com o nosso grupo. E o nome que a gente dá para esse pacote todo de coisas que a gente aprende e compartilha é cultura. É ela que junta tudo o que nos identifica como parte de um povo, de uma comunidade. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Afinal, o que é cultura? Exatamente. Essa aqui é a definição clássica de um cara chamado Edward Tyler, um dos primeiros antropólogos. E presta atenção nas palavras-chave: adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O que isso quer dizer? Que cultura não nasce com a gente aprende vivendo junto. Então, para ficar bem claro e ajudar na hora de revisar, a gente pode resumir a cultura em alguns pontos fundamentais. Primeiro, ela é aprendida, ninguém nasce sabendo. Segundo, é compartilhada, a gente vive ela em grupo. Ela também é um todo complexo, ou seja, as partes estão todas ligadas. Além disso, a dinâmica está sempre mudando com o tempo e, o mais importante, é a cultura que permite que a gente viva em sociedade de um jeito organizado. Agora, segura essa ideia que é super importante. Veio de um antropólogo chamado Franz Boas. Ele sacou que não existe uma única linha de progresso que todas as sociedades têm que seguir. Cada cultura tem o seu próprio caminho, que é resultado da sua história, dos seus desafios. Quer um exemplo? Pensa no Japão, uma ilha que ficou isolada por séculos. A cultura que se formou lá tem valores e costumes bem diferentes da nossa, aqui no Brasil, que é um país continental marcado por uma mistura de povos enorme. E a conclusão disso, gente, é simplesmente revolucionária e fundamental. Se cada cultura tem sua própria lógica, sua própria história, não faz o menor sentido tentar colocar uma acima da outra. Não existe cultura melhor ou pior, superior ou inferior. Elas são apenas diferentes. Ok, agora que a gente já entendeu o que é cultura, vamos ver como ela funciona na prática, no nosso dia a dia. Uma analogia muito boa para pensar nisso é imaginar a cultura como se fosse um óculos. A gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga através dessas lentes, que filtram e dão forma a tudo que a gente vê. Por exemplo, em algumas culturas, olhar direto no olho da pessoa é sinal de honestidade, de respeito. Em outras, pode ser visto como um desafio, até uma falta de educação. As lentes, simplesmente, são diferentes. E isso nos leva a dois conceitos que são chave. O primeiro é o etnocentrismo. É quando a gente usa as nossas próprias lentes, o nosso óculos, para julgar os outros. E geralmente a gente acha que o nosso jeito é o certo. Por exemplo, achar bizarro ou errado que em alguns países o pessoal coma insetos. Já o relativismo cultural é uma ferramenta da antropologia.
É o esforço de, metaforicamente, tirar as nossas lentes para tentar entender a outra cultura, a partir da lógica dela. É tentar entender, por exemplo, por que os insetos são uma comida importante na história daquele povo. Mas é super importante lembrar de uma coisa: cultura também tem a ver com poder. Em qualquer sociedade, os grupos que têm mais grana, mais poder político, eles acabam impondo seus costumes como se fossem o padrão, a cultura certa, a hegemônica. Pensa só como o padrão de beleza europeu, sabe? Pele branca, cabelo liso. Dominou a publicidade por décadas. Parecia que era o único jeito bonito de ser, né? Isso se liga direitinho com a diferença entre cultura popular e cultura de massa. A cultura popular é aquela que nasce do povo mesmo, de forma orgânica. Pensa no frevo em Pernambuco, nas festas juninas do Nordeste, no nosso folclore. Já a cultura de massa é aquela produzida pela indústria para a gente consumir em larga escala. Pensa nos filmes de Hollywood, no pop que toca no mundo todo, nas séries que todo mundo maratona. Ela pode até conectar as pessoas, mas também tem o risco de deixar tudo meio igual, padronizado. Beleza. E aí, como é que a gente lida com todas essas diferenças nesse mundo tão complexo e conectado que a gente vive hoje? O preconceito, basicamente, nasce dessa falta de compreensão. É um julgamento que a gente faz antes de conhecer, baseado em ideias prontas, em estereótipos. Por exemplo, achar que todo mundo que nasceu no Nordeste é de um jeito só. Isso é uma generalização que apaga a diversidade gigantesca que existe lá. E o preconceito aparece de várias formas, e todas elas machucam. Tem o racismo, baseado na etnia, o sexismo, que é a discriminação pelo sexo, a xenofobia, que é a raiva de estrangeiros, a homofobia contra a orientação sexual. Tem também o etarismo, que é o preconceito com a idade, e a gordofobia contra o corpo das pessoas, e tantas outras. E o mais curioso é que a globalização cria uma situação paradoxal. Por um lado, parece que ela está deixando tudo igual, né? As mesmas redes de fast food, as mesmas lojas de roupa em todo o canto do mundo. Mas, por outro lado, isso causa uma reação. As pessoas começam a valorizar ainda mais o que é delas, o que é local. Por exemplo, a gente vê um movimento super forte de valorização da culinária regional, como um jeito de dizer, ei, nós somos únicos. E é nesse cenário que entra o conceito de multiculturalismo. E atenção, não é só falar que, várias culturas vivem juntas. É muito mais do que isso. É reconhecer que essa convivência é complexa, tem harmonia, mas também tem conflito. E o objetivo é aprender a gerenciar essas diferenças para defender a diversidade, entendendo que ela é uma riqueza. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente continuar pensando. Esse é o grande desafio do nosso tempo. Como é que a gente pode valorizar a nossa própria cultura, ter orgulho das nossas raízes, sem diminuir ou julgar a cultura dos outros? Como a gente consegue manter uma postura de respeito, de curiosidade, de abertura para entender as mil e uma maneiras de ser humano que existem por aí? A resposta talvez comece em entender que a diversidade não é um problema a ser resolvido. Ela é, na verdade, a nossa maior riqueza.